Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. De novo, é um prazer ter você aqui comigo. Já chega validando o nosso vídeo com aquele joinha, deixando o seu comentário me dizendo de onde você está nos assistindo e se você luta por um Brasil melhor e mais transparente, por quê? Não se esqueça de inscrever aqui também, se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ver a gente sempre que a gente tiver um vídeo novo como esse aqui, que responde uma pergunta que não quer calar desde o final da eleição presidencial de 2022, tá? Por que que Bolsonaro perdeu as eleições, sendo que ele é um fenômeno de popularidade, lota as ruas com milhares de pessoas nas suas manifestações e o governo Lula só vê a sua popularidade caindo em baixa e não consegue o mesmo sucesso nas manifestações populares? Essa pergunta que a gente vai responder para você. Curto, simples, direto e objetivo. Nós conseguimos apurar, junto com uma pequena amostragem de pessoas aqui na nossa região de São Paulo, e chegamos a um veredito. Pois é, você vai sair daqui com esse veredito e vai poder responder para as pessoas que atribuem aí a eleição de Lula a uma suposta fraude. Já adianto para você que não foi isso. O que a gente conseguiu apurar, pelo menos, não foi isso. Tá? A gente teve aí uma resposta muito mais concreta do porquê que acontece essa situação e não é difícil de imaginar. O que que acontece? Nós temos um cenário político direita muito moderno no nosso país. A gente estava aí sendo governado pela esquerda há muito tempo, há décadas, né? Vinha lá Lula 1, Lula 2, Dilma, né? Na verdade começou com Fernando Henrique, que já era um governo esquerda, criou a nossa moeda e tudo mais. Então vem Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Bolsonaro e agora Lula 3, né? Depois da cadeia. Poderia ter esse subtítulo, o governo Lula 3, depois da cadeia. Então, e aí o que que acontece? A gente teve um aquecimento, né? Na verdade, as redes sociais são as grandes motivadoras dessa situação de aquecimento político do nosso país, o que é muito bom, porque até a Copa ali de 2014, quando a gente viu a Dilma no estádio, e ela mesma acho que achava que ela era um fenômeno de popularidade, porque ela só dava entrevista ali na Globo, o pessoal fingia que ouvia, ou acho que nem ouvia o que ela falava direito, porque quando começaram a prestar atenção, ela virou meme de internet um atrás do outro, uma baita de uma incompetência de raciocínio, não sabe lidar com números, e eu não sei por que está lá na presidência do BRICS até hoje ganhando 300 mil reais, dinheiro que eu não sei de onde sai, mas que eu acho que tem uma leve suspeita que sai um pouquinho do nosso bolso, mesmo estando lá no exterior. 300 mil reais por mês é o salário da Dilma Rousseff no BRICS, tá? Presidente do BRICS. Foi empichada por improbidade administrativa no nosso país. A Dilma, na minha opinião, não tem competência para ser gerente da padaria da esquina da minha casa, que dirá ser presidente do BRICS. Mas vamos voltar ao nosso tema. O que que acontece? O que que a gente apurou? Na verdade, o Bolsonaro é um cara popular, o Lula também é um cara popular. Não dá para falar que não é. Usou a máquina em seu favor, fez filme, o Bolsonaro não teve tempo de fazer isso aí, né? Mas Lula, filho de não sei o que lá, fez um filme, né? Isso tudo gera um certo fanatismo, um certo apreço por essas figuras políticas. O Bolsonaro, ele ganhou pela empatia. Muita gente que é bolsonarista, sim, porque se identifica com os valores do Bolsonaro, com o que ele diz, e muita gente que não se identifica com o Bolsonaro acaba tendo que escolher uma outra opção de voto. Então, a gente foi para as ruas e fez essa pergunta. Eu não vou trazer aqui nesse vídeo, mas futuramente vou trazer, sim, esse povo fala, porque isso valida o que a gente está falando, mas a gente já apurou nos bastidores. Então, o que que acontece? Por que que o povo vai para a rua, está lá cheio de bolsonarista, e quando veio na urna, a derrota foi do Bolsonaro e o Lula ganhou, mesmo não tendo a adesão maciça do povo na rua? Bom, o que a gente apurou foi o seguinte: não é só quem ama o Bolsonaro e nem só quem ama o Lula que vota. Tem as pessoas que votaram no Lula porque não gostam do Bolsonaro e tem as pessoas que votaram no Bolsonaro porque não gostam do Lula. Tiveram que escolher. A diferença de público está em quem gosta do Bolsonaro são mais pessoas do que quem gosta do Lula. O problema é que tem muita gente que não gosta do Bolsonaro.
Só que esse cara que não gosta do Bolsonaro, acompanha o raciocínio. Ele não sai da casa dele para ir defender o Lula, porque ele também não gosta do Lula. Só que ele gosta menos do Bolsonaro. Da mesma forma, quem votou no Bolsonaro, simplesmente por não gostar do Lula, também não sai de casa para fazer manifestação em prol do Bolsonaro. Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, o que a gente conseguiu entender é que, por mais que os dois tenham fãs, o que decidiu a eleição é esse povo que votou no outro simplesmente porque não gosta do um. E esse povo não vai para a manifestação. E esse povo, o Lula tem menos. Tem menos. Tem mais gente que elegeu o Lula por não gostar do Bolsonaro do que gente que elegeu o Lula porque gosta do Lula. Diferente de quem votou no Bolsonaro, que a maioria de quem votou no Bolsonaro votou porque gosta do Bolsonaro. E a minoria votou porque não gosta do Lula. Vocês entenderam o raciocínio? Então é simples assim. Não é, teve fraude na urna, isso aqui. Eu não quero acreditar que teve fraude na urna. O dia que eu acreditar que teve fraude na urna, eu nunca mais saio da minha casa para votar. E nunca teve. Né? Na verdade, não teve o código-fonte liberado, é um grande problema, acho que poderia ter tido essa transparência sim, mas eu não quero acreditar que teve, mesmo porque o Bolsonaro foi bem votado sim, o Bolsonaro teve os escorregões de comunicação dele, na verdade, os dois erros fundamentais, na minha visão, do governo Bolsonaro foi ter dado muita força para o Sérgio Moro, como um super-ministro da Justiça, que depois acabou se voltando contra o próprio Bolsonaro, e a comunicação do presidente que era feita pelo Carlos Bolsonaro, que falou muita, mas muita fezes nas redes sociais do ex-presidente. Então, falhas de comunicação levaram à volta da esquerda no poder ou à não reeleição do Bolsonaro. Essa é a minha questão, essa é a minha resposta para você que está intrigado com essa situação até hoje. Aqui a gente tem uma imagem que mostra bem uma motociata completamente lotada, enquanto a do PT você consegue enxergar os pontos aqui na rua, né? Tem bastante gente também, mas não é o mesmo sucesso que as manifestações públicas que o Bolsonaro consegue fazer. Prova disso foi a última que fez na Paulista, e fica aquele jogo de briga de número, a USP dando um número, a Globo dando um número, e aí ninguém acredita nos números, porque quando tem uma parada gay, fala-se em 2 milhões de pessoas na rua, uma pauta apoiada pela esquerda, uma pauta que eles não batem de frente, gostam até de colocar algumas situações polêmicas em cima disso, e quando é uma manifestação bolsonarista tinha lá 200 mil pessoas. Então, briguinha de quinta série, não entremos nisso, mas tenhamos essa convicção. Bolsonaro bomba mais porque tem mais gente que o ama, porém, Lula não consegue bombar porque tem gente que votou nele sim, mas não o ama a ponto de ir para a rua, se sentir representado pelo presidente que ficou preso por ter sido julgado em 3 instâncias dos nossos poderes aqui e hoje ocupa a cadeira da presidência novamente. Tá bom? Concorda comigo? Não concorda? Deixa o seu comentário aqui, não tem problema. Deixa o seu joinha e se inscreva no nosso canal.